Então, se o usuário quer melhorar a performance do computador dele... É importante falar o seguinte, nem sempre o usuário vai ter a possibilidade de alterar o processador. Tá? Hoje, a gente está falando em gerações, então normalmente quando você adquire um dispositivo, ele vem para uma determinada geração. Então você às vezes consegue alterar o processador dentro da mesma geração, mas você não consegue, por exemplo, colocar uma geração maior ou menor. Então colocar um processador maior ou de uma geração maior não vai te garantir um aumento de performance na maioria dos casos. Você tem que verificar o conjunto que você está trabalhando. Por isso que muitas vezes é indicada a troca do HD e não do processador, né? A troca do HD, né, a gente hoje no mercado você tem os discos rotativos. São discos SATA mais popularmente conhecidos, são discos metálicos rotativos, por isso o nome, né, que tem um nível de desempenho muito inferior, por exemplo, a um disco SSD. São drives mais rápidos e com muito mais desempenho. Você pode aumentar a memória do equipamento. Em alguns casos, aumentar a memória é mais do que suficiente para aumentar o desempenho do dispositivo sem ter que alterar o processador. Entendi. E mais barato também. E mais barato. Como que a AMC dimensiona as configurações, tanto o processador quanto o HD? Como que a AMC trabalha com isso? Bom, existe uma coisa que é muito importante no equipamento que a gente chama de carga de trabalho, que é o que o equipamento vai atuar dentro do cliente. Então, para eu saber qual é o melhor dispositivo, eu tenho que entender o que é essa carga de trabalho do cliente. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele vai trabalhar com edição de gráfico, edição de vídeos, ou clientes que vão trabalhar com um volume de dados muito grande. Entender qual que é essa carga de trabalho é o primeiro passo. Uma vez que eu sei qual é a carga de trabalho, eu vou procurar dentro dos fabricantes, no portfólio de produtos, qual é o equipamento que é mais indicado para aquela tarefa. E aí eu vou olhar não apenas o processador, eu vou olhar o processador, eu vou olhar os discos, memória, placa de vídeo, tipo de dispositivo. E a AMC ela tem ferramentas também, que são dos próprios fabricantes, tá? Que são ferramentas profissionais, que eles fazem uma análise do que já existe no ambiente do cliente e traz dados estatísticos para orientar a gente e dar um posicionamento do melhor equipamento também. Em geral, a AMC ela adota o equipamento à carga de trabalho. E normalmente você tem um portfólio, você tem um leque de opções para você ofertar. Senão você acaba ofertando um equipamento que fica muito acima da capacidade, e isso gera um custo desnecessário, um equipamento que fica muito abaixo e gera insatisfação. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai falar sobre nuvem. Você sabe o que é nuvem? Nós vamos falar sobre isso. Até a próxima!